Faltavam 15 minutos para 1 hora. Na sala de ciências naturais, por cima da comprida mesa do professor, apareceu finalmente, após longas e infrutíferas tentativas, como para recompensar a expectativa intensa, uma cintilante risca verde esmeralda no meio da chama incolor do bico de Bunsen, documentando-se assim que a composição química destinada, segundo afirmava o professor, a colorir de verde a chama do bico, cumpria o seu dever. Pois foi a 1 hora menos 15, exatamente naquele momento de triunfo, que no quintal da casa vizinha ressoou uma pianola, e isso acabou de vez com toda a seriedade da aula. Era um dia quente de março, as janelas estavam escancaradas e nas asas da fresca brisa primaveril a música penetrou na aula. A pianola tocava uma alegre canção húngara, transformando-a numa espécie de marchinha, apresentando-lhe um caráter tão estrondoso, tão vienense, que deu a toda a turma uma vontade de sorrir que muitos não souberam conter. A chama verde, que oscilava alegre no bico de Bunsen, agora só atraía os olhares de alguns meninos dos primeiros bancos. Os outros olhavam pelas janelas para o mundo lá de fora, onde se viam os telhados dos casebres vizinhos e, ao longe, rebrilhando a luz dourada do meio-dia, a torre da igreja, em cujo mostrador o ponteiro grande, reconfortador, se aproximava do 12. Voltada para a janela, a atenção dos meninos captava, além da música, outros sons que nada tinham que ver com a aula. Condutores do bondinho de burro trombeteavam, e num dos quintais, uma criada cantarolava uma melodia totalmente diversa da tocada pela pianola. A turma começava a mexer-se. Uns punham-se a procurar os livros na gaveta da carteira, outros, os mais ordeiros, limpavam as penas. Boca fechava o pequeno tinteiro de bolso, recoberto de couro vermelho, cujo mecanismo engenhoso não deixava vazar a tinta a não ser no bolso do estudante. Cele juntava as folhas soltas que para ele substituíam os manuais, pois era uma janota que, em vez de sobraçar uma biblioteca inteira como os demais, trazia apenas as folhas indispensáveis e essas mesmo cuidadosamente distribuídas por todos os bolsos de fora e de dentro. Jonakos, na última carteira, soltava bocejos dignos de um hipopótamo entediado. Vez revirava um dos bolsos, limpando-o das migalhas do pãozinho que dali retirara às escondidas, para mastigá-las aos poucos no decorrer das 3 últimas aulas. Gerib punha-se a arrastar os pés ruidosamente debaixo do banco, como quem faz menção de levantar-se. Barabás, enfim, sem o menor constrangimento, desdobrava sobre os joelhos o encerado para nele arrumar os livros conforme o tamanho e apertou-os vigorosamente com uma correia, produzindo assim um estalo forte da carteira que o fez corar de espanto. Numa palavra, todos se preparavam para sair, salvo o professor,
o qual não parecia tomar conhecimento de que, ao cabo de 5 minutos, tudo estaria acabado. Percorreu com um olhar sereno todas aquelas cabeçoras e perguntou: que há? Estas palavras produziram um silêncio geral, um silêncio de morte. Barabás teve de largar a correia, Garib recolheu os pés, Weiss tornou a virar o bolso, Jonakos dissimulou o bocejo tapando a boca com a mão, Chelé repôs as folhas na carteira e Boca escondeu o tinteiro vermelho, de onde, ao contato do bolso, a linda tinta azul se pôs a vazar instantaneamente. Que há? Repetia o professor. Todos se mantiveram imóveis, sentados nas carteiras. Então ele fitou a janela pela qual os assentos da pianola penetravam num saltitar alegre, como para mostrar a todos que não estavam submetidos à disciplina escolar, verberou a pianola com um olhar severo e disse: Chengei, feche a janela. O pequeno Chengei, que era o monitor, levantou-se da primeira carteira e, com aquele seu arzinho sério e rígido, foi executar a ordem. Nesse momento, Jonakos debruçou-se pela carteira afora e segredou ao ouvido do lourinho sentado à sua frente: Nemetchek, atenção! Nemetchek olhou furtivamente para trás e depois para o chão, onde uma bolinha de papel vinha rolando em direção a ele. Apanhou-a, dobrou-a e leu num lado do papel estes dizeres: Passe para a Boca. Nemetchek sabia que isto era apenas o sobrescrito e que o recado estava no verso. Mas, como era um rapaz de caráter, não quis absolutamente ler uma carta destinada a outrem. Refez a bolinha e aguardou o momento oportuno para então cochichar por sua vez, inclinando-se da carteira para a passagem entre as duas fileiras de bancos. Boca, atenção! Agora foi Boca que olhou para o chão, meio de comunicação normal desse espécie de recados, e apanhou a bolinha. No verso, isto é, no lado que o lourinho Nemetchek não lera por motivos de honra, liam-se estas palavras: Às 3 da tarde, Assembleia Geral, eleição do presidente, no Grund, divulgar. Boca pôs o papelzinho no bolso e apertou mais uma vez o seu pacote de livros que acabara de arrumar. Era 1h. A campainha elétrica entrou a berrar e dessa vez até o professor tomou conhecimento do fim da aula. Apagou o bico de Bunsen, indicou a lição do dia seguinte e voltou ao gabinete de ciências naturais, onde a cada abrir de porta animais empalhados e passarinhos mortos empoleirados nas prateleiras piscavam os estúpidos olhinhos de vidro e num canto silencioso mas cheio de dignidade, mistério dos mistérios, horror dos horrores, um amarelecido esqueleto humano estava fazendo horas. No instante, a sala se esvaziou. Começou uma correria feroz pelas escadas abaixo, no meio das colunas, a qual só se transformava em pressa moderada, quando entre as barulhenta multidão de meninos aparecia a silhueta ereta de um professor. Então os que corriam detinham o passo, o zum-zum se acalmava,
Mas logo que o professor desaparecia a uma volta do corredor, todos se punham novamente a precipitar-se escada abaixo. O portão despejava um magote de meninos que se espalhavam metade à direita, metade à esquerda, tirando o chapéu à passagem de um ou outro professor. Depois dirigiam-se para casa, cansados e esfaimados pela rua banhada de sol. Como outros tantos escravos, libertos de repente, cambaleavam naquela abundância de luz e de ar, ao retomar contato com a cidade viva, ruidosa, movimentada, essa mistura confusa de carros, bondes de burro, ruas e lojas que eles deviam atravessar para chegarem em casa. No vão de um portão vizinho, Cele regateava uma fatia de torrone. O homem do torrone acabara de aumentar os preços de maneira descarada. É fato notório que no mundo inteiro o torrone custa 1 Kreutzer. Quer dizer, o homem do torrone pega da machadinha e o que ele separa com uma machadada só da grande massa branca semeada de avelas custa 1 Kreutzer. Tudo, aliás, custava 1 Kreutzer no vão do portão. 3 ameixas ou 3 abrunhos, 3 metades de figo ou 3 metades de noz besuntadas de açúcar líquido e espetadas num pauzinho, uma bala de alcaçuz ou de cevada, e até um saquinho de forragem de colegial, mistura das mais gostosas, formada de avelãs, passas, torrões de açúcar, amêndoas, lixo de rua, fragmentos de alfarroba e moscas mortas. Pelo preço módico de 1 Kreutzer, a forragem de colegial traz um sem número de produtos dos reinos animal e vegetal, como da indústria. O simples fato de Cele regatear indicava que o homem do torrone tinha aumentado os preços. Os conhecedores das leis do comércio bem sabem que uma das causas possíveis de encarecimento é o perigo que a transação envolve. Daí, o preço elevado de certos chás da Ásia, que as caravanas têm de carregar através de regiões infestadas pelos ladrões, cumpre a nós, gente da Europa, pagar o risco. O homem de torrone tinha o espírito dos negócios. A diretoria do colégio queria expulsá-lo das imediações. Bem sabia o coitado que a diretoria tinha meios de conseguir o que queria. Todo o seu estoque de gulodices e seus sorrisos mais açucarados não poderiam fazer com que os professores que passavam por ele não o encarassem como um inimigo da mocidade. Os rapazes gastam todo o dinheiro que têm no italiano do portão, dizem. E o italiano sentia que sua empresa não poderia permanecer por muito tempo nas proximidades do colégio. Aumentou, pois, os preços. Uma vez que tinha de sair dali, queria pelo menos lucrar um pouco mais. Foi o que explicou a Cele em sua língua misturada. Até agora, tudo custava 1 Kreutzer. A partir de hoje, tudo custa 2 Kreutzer. Enquanto articulava essas palavras, brandia a machadinha no ar com expressão feroz. Gerib sugeriu a Cele em voz baixa. Atire o chapéu no meio dos doces. Cele ficou encantado com a sugestão. Que ideia magnífica! Como as gulodices iam voar para cada lado!
Que gargalhadas os rapazes não iam dar! Garib, como um demônio, continuava a tentá-lo baixinho. Atire o chapéu! Este sujeito é um usuário! Chelé tirou o chapéu da cabeça. Este lindo chapéu? Perguntou. O caso estava perdido. Por mais interessante que fosse a sugestão, Garib não escolheu bem a pessoa. Não era Chelé o Janota que, em vez de livros, só usava folhas soltas. Está com pena? Perguntou. Sim, respondeu Chelé. Mas não pense que sou covarde. Tenho pena e do chapéu, mas não tenho medo. Aliás, posso prová-lo. Se você quiser, jogarei o seu com prazer. Não era a Garib que se podia fazer uma proposta dessas. Chegava a ser uma afronta. Também não deixou a coisa ficar assim. Já que se trata do meu chapéu, vou jogá-lo eu mesmo. Este sujeito é um usuário. Se você está com medo, vá-se embora. E com um movimento que nele indicava disposição belicosa, tirou o chapéu para arremessá-lo à mesinha de pernas em X cheia de guloseimas. Mas alguém lhe embargou a mão. Uma voz de gravidade quase viril perguntou-lhe: Que está fazendo? Garib virou-se. Atrás dele estava a Boca. Que está fazendo? Repetiu este a pergunta, encarando-o com um ar ao mesmo tempo grave e sereno. Garib deu um ronco igual ao do leão quando o domador o fita bem nos olhos. Acanhou-se e repôs o chapéu na cabeça, encolhendo os ombros. Boca acrescentou baixinho: Deixe o homem. Gosto de pessoas de coragem, mas isso de jogar o chapéu não tem sentido. Venha. E estendeu-lhe a mão que estava cheinha de tinta. O tinteirinho alagara-lhe maliciosamente o bolso onde ele guardava a mão sem suspeitar de nada. Os dois rapazes, porém, não se importavam muito com isso. Boca enxugou a mão numa parede, o que sujou esta sem limpar aquela. Mas o incidente estava liquidado. Boca pegou Garib pelo braço e os dois puseram-se a percorrer a longa rua. Chelé, o Janota, ficou atrás e os dois amigos ainda o ouviram dizer ao italiano com a resignação de um revolucionário derrotado: Já que tudo agora custa 2 kreuzar, me dê 2 kreuzar de torrone. E mergulhou os dedos na linda bolsinha verde. O italiano teve um sorriso como quem se pergunta o que aconteceria se a partir do dia seguinte tudo custasse 3 kreuzar. Era apenas um sonho, como quando a gente sonha que cada florim vale uma cédula de 100. Vibrou uma machadada no torrone e colocou num papelzinho o pedaço partido. Chelé olhou-o desapontado. Mas é menos do que antes. O êxito tornou o italiano impertinente. Respondeu com um risinho cínico: Quanto mais caro, tanto menos. E voltava-se para um freguês novo que, esclarecido pelo incidente, já vinha com 2 kreuzar na mão. Continuava dando golpes na branca massa de açúcar como se fosse um enorme carrasco da Idade Média a decepar as cabeças do tamanho de uma avelã de uma multidão de anãozinhos. Fazia hecatombes de torrone. Disse Chelé ao novo freguês. Não lhe compre nada, é um usuário.
e meteu na boca toda a torrone, no qual metade do papel ficou colado de maneira impossível de arrancar, mas não impossível de lamber. "Esperem-me!" gritou para os dois amigos e saiu correndo atrás deles.